Sempre porco, a gente se carneava os porcos antigos e fazia um salame bom que Deus o livre. Então a gente cozinhava aquela carne que tinha. Origine storico-cultural del salame colonial italiano. Os italianos tinham o conhecimento da lide, culinária com a carne de porco. E eles trouxeram esse conhecimento para o Brasil. A gente identificou de que o salame, hoje, na região oeste de Santa Catarina, não é comercializado como salame. Ele é comercializado como linguiça. O nono dizia, "Demo copar um porco para fare salame." Então vou traduzir, vamos carnear um porco para fazer salame. Esse salame era o sustento, parte do sustento daquelas famílias. Tem um potencial grande, só que tem que preservar, tem que valorizar. Esses conhecimentos estão se perdendo. E esses detentores, que normalmente são a população mais idosa, têm um papel muito importante nesse sentido. Existe um lado bom para a parte do desenvolvimento econômico, mas existe outro lado que houve a perca de muitas receitas, muito patrimônio imaterial. A cultura italiana é definida pelos seus próprios detentores como a cultura dos imigrantes italianos e seus descendentes no Brasil, constituindo assim a sua identidade histórico-cultural e linguística. Em nenhum momento se despreza a cultura italiana ou a cultura das províncias de origem dos imigrantes. Apenas se busca a identidade própria no Brasil. Os que vieram para o oeste de Santa Catarina, alguns poucos vieram do litoral e do sul de Santa Catarina, mas a grande maioria dessa migração interna, do Rio Grande do Sul para o oeste de Santa Catarina, ela já era de filhos dos imigrantes que vieram direto da Itália para o Rio Grande do Sul. Que o meu pai que quis mudar para cá por ordem das terras, que eram terras mais novas, terras boas, que aqui era um sertão mesmo, grande, puro mato. Então, com isso, que lá já dava terras velhas, começaram a mudar para cá. Então, para garantir o sonho, a meta da cucanha, que não era nada além de ter uma vida digna, e autônoma, eles buscaram terras novas e em quantidade suficiente para que os seus filhos também pudessem ser donos do seu próprio negócio, da sua própria terra. A agroindustrialização na região oeste, que hoje é conhecida mundialmente por ser o berço das maiores indústrias brasileiras do setor de carnes, começou com a migração dos italianos, descendentes de italianos de origem da Itália, que vieram para a nossa região e aqui empreenderam.
Começaram com moinhos, a maioria deles, moinhos de trigo, e com o advento da criação de suínos pelos produtores aqui e a produção de milho abundante, porque as terras eram boas nesse sentido para a produção, foram criadas em 1934 a primeira grande agroindústria, que foi a Perdigão, pelos irmãos Ponzoni e Brandalize. 10 anos depois, surge em Concórdia, fundado pelo Atílio Francisco Xavier Fontana, a Sadia, que é hoje, junto com a Perdigão, a BRF, que é a maior empresa do setor de carnes do Brasil. Além dessas, nós tivemos em 56, no município de Ceará, a fundação do frigorífico Ceará, que hoje é da marca JBS. Em 62, nós tivemos o frigorífico Chapecó, o SAIC, que é formado pela família Denês, que também era oriunda do Rio Grande do Sul, veio para Chapecó e criou esse conglomerado em Chapecó, que abateu muitos suínos da região. E também, a partir de uma experiência alemã, de alemães católicos, no município de Itapiranga, formaram a Safrita, que era um frigorífico que hoje também foi vendido e comprado pela JBS. E finalizando em 69, o grande salto em termos de organização, que foi a criação de uma cooperativa central, Aurora. E essa cooperativa central teve como primeiro presidente o imigrante de Treviso, que é o seu Auri Bodanese. Então, eles vieram da Itália, trouxeram essa característica de comércio, de empreender, vieram para a Serra Gaúcha e a sua segunda geração vieram para a região oeste e empreenderam aqui também nessa área. E isso resultou através daquela base da agroindustrialização, daquele conhecimento e material trazido da Itália, no saber fazer de criar suínos e fazer salame, criaram as grandes agroindústrias do nosso país. Essa migração interna dentro do Brasil, do Rio Grande do Sul para o oeste catarinense, também foi provocada pelas terras, quer dizer, as terras não eram mais férteis para a produção e com isso ele saiu por meio de cooperativa, por meio de empresa de colonização para outra parte. E o oeste de Santa Catarina foi um desse território que houve essa migração desse descendente para essa região. Fazia propaganda por meio quase tudo por intermédio de mapa. Eu tinha um mapa das terras, aqui o meu pai comprou tudo assim, aqui e ali as outras colônias, ali, toda por intermédio do mapa. A nossa região se caracteriza por ser comercializada em pequenos lotes. As colonizadoras, em geral, vendiam para cada família uma colônia, que era 10 alqueires. Uma colônia, que é 22 hectares e pouco. Então, é uma área pequena e tem que agregar valor para viabilizar a propriedade. Então, a suinocultura, ela se encaixou bem nesse sistema de produção, porque os agricultores, lá até o início dos anos 80, em geral, dimensionavam a sua produção de suínos a partir da capacidade que tinha a propriedade de produzir grãos, em especial o milho. E aí esse milho era transformado em suínos, que era comercializado e permitia uma renda maior do que, por exemplo, vender apenas o grão diretamente. O colono ele aproveitava quase tudo do suíno, ou tudo do suíno. Então, desde a parte da carne, da banha, dos ossos, da pele, das vísceras, tudo era trabalhado para que eles pudessem utilizar, não desperdiçavam nada. O exemplo disso é a banha, que a banha era utilizada para a preparação dos alimentos, para a conservação do alimento, é utilizada para iluminação, é utilizada para a lubrificação dos equipamentos, das pequenas indústrias que existia. Então, com isso, surgiram até os grandes comércios das casas de banhas.
E essa, na verdade, foi a base que originou esse nosso grande complexo agroalimentar que nós temos na região, de derivados de carne suína e depois de aves, né? As nossas agroindústrias, né? Que produzem hoje e exportam para uma série de países e é muito importante, inclusive, para a balança comercial do país. Bom, o projeto do Salame Colonial do Oeste de Santa Catarina foi feito em 2 fases. A primeira é o diagnóstico, que a gente fez em 2022, no qual a gente usou uma metodologia participativa em que a gente foi enviado um questionário via online e obtemos 220 respostas. Essas respostas vieram de salameiros, consumidores e também de adeptos à cultura talhã e também de pessoas comuns da sociedade, mas o objetivo-alvo principal era os salameiros. No diagnóstico, em visita a produtores, salameiros, suinocultores, entidades representativas como a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a associação que reúne os micro e pequenos frigoríficos da região, mas principalmente os suinocultores e agricultores, a gente identificou de que o salame hoje na região oeste de Santa Catarina não é comercializado como salame, ele é comercializado como linguiça. E isso nos preocupou bastante, porque esse patrimônio imaterial está se perdendo, nós estamos tornando ele muito industrializado e perdendo a parte artesanal e a parte colonial, aquela parte cultural do saber fazer, do modo de fazer esse salame. E isso nos preocupou. E aí fomos buscar uma forma de salvaguardar esse patrimônio e registrar ele no livro dos saberes da Fundação Catarinense de Cultura. Patrimônio imaterial é aquilo que nós criamos, valorizamos e trazemos como história e como aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados. Então, o salame colonial, ele passa por essa história, ele passa por esse conhecimento, ele traz para nós aquilo que os nossos antepassados faziam e deixa para nós, assim, essa riqueza que nós temos, que nós herdamos e podemos transformar esse salame colonial num verdadeiro produto que ele possa ser comercializado depois do processo legalmente constituído, ele possa ser comercializado, ele possa ter a sua história dentro dos nossos consumidores. O Brasil passa por um momento de transformação em relação ao consumo de alimentos. Então, vem ganhando espaço e vem crescendo a demanda de produtos de qualidade diferenciada, produtos artesanais. Então, nós temos o consumo de massa, que são esses produtos industriais, mas, ao mesmo tempo, abre-se mercado para esses produtos diferenciados. E o salame colonial está entre esses produtos. Então, os detentores do conhecimento, aqueles agricultores que detêm esse conhecimento de produção artesanal desses produtos, estão deixando de produzir e esse conhecimento está se perdendo. Então é necessário iniciativas e políticas públicas para valorizar e preservar esse conhecimento, porque esse conhecimento é um potencial muito importante, é um ativo da nossa região, como, digamos assim, a criar um mercado de produtos de qualidade diferenciada. A região oeste já é conhecida em nível nacional como grande produtora de alimentos, mas alimentos industriais. E ela pode também se tornar uma região conhecida como produtora de alimentos, produtos de qualidade diferenciada, artesanais. Só que tem que preservar, tem que valorizar, esses conhecimentos estão se perdendo. E esses detentores, que normalmente são a população mais idosa, têm um papel muito importante nesse sentido. O diagnóstico nos identificou
que os pré-requisitos necessários ditos na legislação, o salame colonial do oeste de Santa Catarina tem esses pré-requisitos. E ele pode ser registrado no Livro dos Saberes, na Fundação Catarinense de Cultura, e a partir desse registro nós teremos então um documento jurídico que nos garanta que esse produto, que é um patrimônio imaterial catarinense, do estado de Santa Catarina, ele pode ser incentivado a manter essa cultura, esse saber fazer, esse modo de fazer, ser perpetuado pelos salameiros, na forma de capacitações, para que ele possa passar para mais pessoas, além dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus consumidores, que ele possa passar isso para que as pessoas possam ir difundindo esse conhecimento e mantendo a tradição viva de produzir o salame colonial, que é produzido aqui no oeste de Santa Catarina, mas que tem uma qualidade com a carne que é internacionalmente reconhecida. Então nós temos a qualidade da carne através da suinicultura, mas o saber fazer da cultura italiana, dos detentores, os verdadeiros salameiros, nós entregamos um produto para o nosso consumidor de excelente qualidade, que atende os seus requisitos de odor, de sabor característico, de textura característica e de cultura. Nós não vendemos só salame. O salame colonial do oeste de Santa Catarina, fabricado aqui na região, na cultura italiana, ele vende a história. Quando matava um porco, que tinha bastante carne, fazia um pouco de salame, e depois então a gente cozinhava aquela carne e deixava bastante banha. Junto, então ela ficava a carne embaixo na banha, assim, então a hora que tu precisava, pegava. Eu cansei de fazer isso. Aí ficava 6 meses. O abate normalmente era feito nas propriedades rurais, né? E tinha, em geral, precisamos lembrar, se falarmos lá, até os fim dos anos 50 e tal, eram famílias grandes, numerosas, então casas grandes com porão, normalmente com porão. Então nesse porão lá tinha a sua mesa e os equipamentos todos para fazer esse processamento. Era um dia de festa, digamos assim, da família, que reunia a família, às vezes vizinhos até, parentes, né? Então esse animal era abatido, às vezes no dia anterior e para depois no dia seguinte fazer o processamento. Então ele se fazia a banha, depois se fazia o salame e os demais derivados. Então era um dia de, digamos assim, de festa na família. Dopo decupare il porco, se lo taglia in 2 tocchi e se lo scarna fin restar solo che le 2 coste e gli ossi.
No início da colonização, até a vinda desses animais melhorados, né, que foram introduzidas pelas agroindústrias para produzir mais proteína que banha, eram, em geral, animais que eram considerados animais comuns, né? A esses de pelo preto e tal, que tinham uma produção mais importante, como falei, de banha. Não havia uma preocupação muito grande de melhoramento. Esse material genético fazia parte, estava presente nas propriedades rurais, né? Pode desossar os dedos. Dopo scarnada la carne, tocca masnarla col masnin insieme a un tocco di lardo. Você terminou? Foi quando você fechou. Verdadeiro, o salão é assim antigamente. 80 quilos, mas... Pensa. Consar col sal, pevero e aglio a gusto, un pochettino di noce moscada, colorifico, mescolar e assar la pasta, riposar alcune ore. Traz o vinho para o tempero do salame. Deu 19,5 kg de massa. Então vamos colocar 50 gramas de cura, 400 gramas de sal, 1,5 colher de açúcar, vinho a gosto e alho a gosto. Agora vamos preparar esse tempero. Vamos temperar o salame. O porco era criado com facilidade, dele se aproveitava tudo, do focinho ao rabo, né? Inclusive as tripas que eram utilizadas para a fabricação do próprio salame. Vera, como é que você preparou a tripa? E quanto tempo ficou a massa aqui? A massa ficou 1h30. Quanto à tripa, ela é tirada do pacote, lavada e virada. É que o sebo está por dentro da tripa e ela tem que ser virada. Daí corta e amara uma das pontas e ela está pronta para fazer o sal. Intanto che la pasta ciappa con siero, se può parecchiare le budelle, lavarle, snettarle bene, tagliare via tutta la grassa. Dopo parecchiate tocca assarle in telaseo e sal. Per fine, impienirle con la pasta di carne consada. Per questo lavoro tocca operare il masnin con una impiria. Prima ligare le budelle in una banda e dopo impienite ligarle in quell'altra banda col spago. O salame, a gente fazia o salame e botava num paiolzinho, em algum lugar ali onde quedava para fazer fogo, a gente enxugava bem, depois podia deixar em qualquer lugar dentro de casa que não estragava. E talvez durava 6 meses, não estragava. Cosita e resta pronti per curarli con la fumaça piccata in cantina o de sora del fogão a lenha.
Os conhecimentos tradicionais dos imigrantes e seus descendentes são muito ricos, mas é necessário que se esclareça que não foram somente conhecimentos tradicionais de saberes e fazeres, tá? Onde a questão culinária se destaca assim enormemente. Os saberes de utilização foram muito significativos, porque o imigrante precisou de coragem, de inteligência para vencer todas as adversidades que ele encontrou. Então nós temos na cultura italiana a questão do reaproveitamento de tudo. Um exemplo muito claro disso é que o salame era mas a sua utilização ela tem diversas formas de pratos, né? Então, eles tinham, frisando, os conhecimentos do fazer, mas eles eram altamente inteligentes na questão da utilização daquilo que eles sabiam produzir e de como eles transformaram grandes dificuldades e limites em estratégias de sobrevivência e di successo econômico, inclusive. Adesso noi andiamo a parecchiare quanti piatti fatti per i nostri discendenti di italiani, dove il consigliere principale è il salame. E insieme comigo, poi per parecchiare i piatti, Gisè visto casi, visto allora andiamo a fare che? È la prima volta che dobbiamo lavorare allora insieme nella cucina, andiamo a fare prima la polenta, dopo la fortaia, le tagliatelle e anche il salame rostito sulla la siapa del fogone. Adesso noi facciamo la polenta, canzi. L'acqua è bella calda, che la boia, mi trovo dentro il sale, né? Perché se no la resta mia buona. E ti smisia bene che mi metto la farina qua. Vabbè. Andiamo pian piano. Pian piano per non scottarsi. Per non spandere anche la farina sul fogone. E vedi che una volta le nostre mamme le facevano tutto questo mestiere davanti al fogone, con la brina o col caldo, sempre davanti al fogone, è vero? Sempre caldi. Allora adesso noi prepariamo la fortaia fatta con salame e formaggio e uova anche insieme. Allora prepariamo il salame e il formaggio e la quantità mettere dentro è a gusto. Non è di quei che piace con dei pi, salame, manco formaggio, e altri di più formaggio, manco salame. È a gusto la quantità. Sì, perché quando si china poco formaggio, poco salame, si mette manco. Ecco. In quanto qua il va si rostino, mi pare che io. Se limpi, nettai, questi uovi di buona procedenza. A maneira de farla, Prima di tutto che vuoi rostire bene il salame. e formaggio. Ecco, desmancharlo un pochettino porque você tem que trair ovo, se quer tanto fogo se cozinha massa esguelta, formaggio il famiglia ora, né? Desmanchar, se resta. L'uovo lo fa presto, no? Pararlo bene. Poco buona. Una buona faccia. Sì, ciao, una buona sera.
Canzi adesso ti aiutami qua che impastiamo le tagliatelle, spacca gli uovi, per me che mi metto la farina qua. Bisogna mettere qua 3 cucchiai di farina. Quanti uovi? 4 uovi. Coltrame qua gli uovi, sta buono. Un pochettino il colpo, se no. Bisogna la resta dura. No, massa dura perché dopo di fare sfoglio, caro. Dopo se occorre che ciappiamo qua un pochettino. Ciappa qua. Bisogna cattare su bene qua la farina. Adesso canzi ti il giugolo e virati qua, tirare sfoglio. Quanti anni viene questo rugolo qua? Il rugolo lì è più di 80 anni. Ghetto. È ancora di Tononi allora? Sì, del nonno. Tononi o nonna? Le di rabo di bugio. Vuol dire che bisogna mettere una farina qua, no? No, se tacca mia. Vedete proprio del punto, no? Se tacca mia. Dopo mi te giù per me. Fa parte più grossa. Va vira la cosita, visto la viene fuori. Interessante che non vi occorre farina, che non la si tacca. Se ti ciappi la pasta del punto, ella non si tacca mia, no? No. E se la ciappi massa mola. Ancora che se mestieri più moderni per fare i lavori qua. Sì, ma una volta l'era cosita. L'era cosita, sì, si fa così. Adesso intorciamo la pasta per tagliare le tagliatelle. Passiamo un pochettino di farina di miglio per che non le si tacchi su. Ti fa questo, mi fa questo. Allora facciamo più svelti. E le viene fuori bene perché mi penso che una musica di fondo come questa piova. Sì, guarda che bella piova. Ma sotto una banda passiamo la... Sì, sotto una banda dopo te le intorci su, guarda, allora non le si tacca. Ma metti che non bella pochettina, non sta sparagnarla. Le facciamo più finite, no massa grosse, che allora le si cose più svelte. Sai che la mamma la aveva una pratica di tagliarle. Taglia con una velocità impressionante. Ma non ti vede che andiamo meglio in piano, non ti hai un tocco di dedo. Guarda solo che bello. Buttalo qua, in pianetto, né? Cioè, guarda che bello. La traversa qua, guarda, una traversa piena. Adesso... Ti metti per sopra cosa adesso? Adesso col salame, guarda, ciò, che cosa bella. E la sei pronta cosita? Sì, pronta così, ti fai cosita, guarda, ciò. Spettacolo, maraviglia. Auguri. Ti che è una mamma buona. Proprio buone. Proprio buone, grazie. Grazie, ma te mi hai aiutato anche a te, no? Ho imparato di più che ho aiutato qua. O filó era basicamente o encontro de famílias, né? Famílias de vizinhos se reuniam na casa de um amigo e para conversar, no inverno, por exemplo, os italianos para tomarem um brodo junto. Normalmente, quando alguém estava de aniversário
os vizinhos já levavam uma galinha abatida lá, enfim, já era só aí preparar o brodo e servir, né, com aquele pão tradicional, né, pão colonial com queijo e tal. Ou outros alimentos, outras comidas, como por exemplo o próprio salame, muitas vezes, né? Grosso. Anche polenta. Se dizia que o agricultor que era caprichoso e tinha que ter salame no porão, né? Então isso fazia parte daquele agricultor assim que prezava a produção de alimentos, ter um produto de qualidade, produzido pela própria família, né? E eram valores que eram cultivados, né? Hoje eu e o João e as nossas esposas somos a segunda geração, mas a terceira geração já está aqui, né? Então, isso a gente vai tentar deixar tudo encaminhado, assim como o pai deixou, para a terceira geração dar continuidade. O nosso estado de Santa Catarina e a nossa região aqui, especialmente do oeste, do meio oeste e oeste de Santa Catarina, ela é formada por pequenas propriedades. Nessas pequenas propriedades, as pessoas sobrevivem e vivem do que produzem, praticamente. Pouca coisa se compra para poder viver do que produz as pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades têm uma história muito importante para todas as pessoas. Nessa história entra especialmente o salame colonial, porque o que nos diziam, o que faziam os nossos nonos e nonas, né? O nono dizia: "Demo copar um porco para fare salame." Esse salame era o sustento, parte do sustento daquelas famílias. Então, ele não agregava valor financeiro, mas ele era importante para o sustento daquelas famílias. E esse projeto do salame colonial italiano, hoje, que está sendo instituído, que está sendo legalizado, ele vai abrir uma porta para essas famílias, essas pessoas, para que eles possam, então, agregar valor financeiro e render para eles, de forma financeira também, esse produto que é o nosso salame colonial italiano. A importância que se dá ao registro é na maneira de nós tornar ele juridicamente conhecido. O registro permite isso, conforme a legislação prevê. A segunda questão é a agregação de valor. Com o registro, nós podemos comercializar esse produto dizendo que ele tem uma origem de tradição, tem uma origem artesanal, tem uma origem colonial, e não vender só o produto, nós vamos vender cultura também. E o terceiro maior benefício é a parte de notoriedade da região. Tornar a região não só conhecida pela agroindustrialização, mas também pelo feitio de produtos, pelo modo de fazer de produtos coloniais com excelente qualidade. E o próprio trabalho em si do registro acaba mobilizando e chamando a atenção para a importância desse conhecimento, né, que está sendo registrado, que é o saber fazer, que é o modo de produção que é registrado, não é o produto em si. Então, tem essa importância nesse sentido também de gerar essa discussão e chamar a atenção do potencial que esses produtos
primeiros tempos, nossa senhora, era sofrido bastante. Mas enfim, vamos fazer o quê? Temos aqui para contar a história.